Olá, amigos do canal. Vamos para o estudo de mais uma lição da nossa revista Lições Bíblicas, edição especial Jovens e Adultos, que tem como título Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, a Reconstrução de Jerusalém e o Avivamento Espiritual como exemplo para os nossos dias. E a lição que estamos estudando hoje tem como título O Despertamento Renova o Altar, lição 3, 19 de julho de 2020. O textuário: Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Verdade prática: Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. E aí nós vamos para a leitura bíblica em classe, que está em Esdras 3, versos 2 a 5, depois do 10 ao 13. Eu vou ler apenas o verso 2. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Bom, a lição de hoje, como nós vemos, ela tem como título a restauração do altar, né? Ou melhor, o despertar para renovar o altar. O altar, nós sabemos que era o local onde a oferta a oferta de sacrifício era imolada, né? Então nós temos o altar de incenso e nós temos o altar onde os holocaustos eram ofertados ao Senhor, onde os animais eram imolados, onde o sangue era derramado. Eu começo a observar, eu estava pensando ainda há pouco, e eu me peguei pensando que o altar nada mais era do que o local da substituição. O altar do holocausto nada mais era do que um lugar de substituição. E a prova disso é que nós temos Jesus. Jesus, ele foi, como a Bíblia diz, ele foi imolado fora da porta, ele foi ofertado a Deus em sacrifício, em substituição àqueles que não podiam pagar pelo crime, ou seja, pelos pecados, pela desobediência que com que haviam desobedecido a Deus. Então, o altar é este lugar onde se oferta algo para, em algumas culturas, para aplacar a ira da divindade. E no caso da cultura cristã, na cultura judaica, não era diferente. O altar de holocaustos, ele tinha essa finalidade, aplacar a ira de Deus. Só que nós vamos lembrar que aquele pecado ele não era perdoado, ele era coberto. Jesus, ele veio para perdoar os nossos pecados. Então é a primeira observação que nós vamos fazer neste momento. Aí nós partimos para a introdução. Nesta lição, iremos meditar sobre um fato que caracteriza o verdadeiro despertamento. Trata-se da necessidade que os homens passam a sentir de se chegarem mais perto do altar de Deus, a fim de estarem cada vez mais perto de Deus. Esse é um fato. Nós, para estarmos na presença do Senhor, agora nós somos, vamos dizer assim, nós nos ofertamos, nós nos entregamos ao Senhor, né? Tem até uma música que diz: vem minha vida oferecer como oferta viva de amor em sacrifício teu, né? Eu quero a minha vida te entregar como oferta viva neste altar. Nós temos um louvor que tem essa música. Então, nós queremos estar perto do Senhor, mas me vem à memória também um fato que está lá em Pedro, se não me falha a memória, em Pedro, que diz o seguinte, que quando você vier à presença do Senhor, vier ao altar de Deus para ofertar, e você percebe que você se lembra que tem alguma coisa contra alguém, Deus não vai receber a tua oferta. Você tem que deixar a tua oferta diante do altar, você vai a quem você deve alguma coisa, ou você precisa, com quem você precisa se consertar, faça um conserto, porque aí você volta atrás e você oferece a sua oferta ao Senhor. E aí nós vamos para o tópico 1. O despertamento conduz o homem ao altar. E o tópico 1.1 diz o seguinte: os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus, que o altar lhes proporcionava. O item 2, todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. E aí vamos ver aqui no item 1, eles sentiam a necessidade, por quê? Porque nós estudamos na outra lição, eles desobedeceram ao Senhor. E desobedeceram tanto, que o Senhor exerceu o juízo contra a nação, no caso aqui, o reino do sul, Judá e Benjamim, cuja capital era Jerusalém,
desobedeceram tanto ao Senhor, pecaram tanto contra o Senhor, que o Senhor não encontrou outra alternativa senão permitir que viesse um povo de um lugar distante, né, e levasse-os para o cativeiro, destruísse a terra deles e simplesmente arrasasse com tudo ali. E agora, como eu falei na semana passada, das sinagogas, certamente eles sentiam saudade daquele culto que eles prestavam ao Senhor, naquele culto, naquele momento, naquela época, melhor dizendo, não era igual ao nosso, era diferente, ou seja, eles ainda tinham a prática da oferta dos holocaustos, ou seja, tinha todo aquele ritual do culto judaico que fora estabelecido por Moisés, né? E eles sentiam falta disso. Nós vemos aqui que diz o seguinte, olha, o propósito que traziam no coração ao retornarem do cativeiro precisava ser muito forte, porque estavam rodeados de inimigos cruéis. A Bíblia diz que o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra. Por isso mesmo, o povo sentia que precisava do acesso a Deus através do altar. Ou seja, eles sabiam que eles estavam em falta com Deus. É aquele tipo da criança que quando ela comete algum delito, vamos dizer assim, ela fica ressabiada, ou melhor, ela fica com aquela expectativa, com aquela expressão de expectativa mesmo, né? O que vai acontecer comigo? Né? E eles estavam agora retornando para a terra, haviam retornado para a terra, mas como diz aqui, eles estavam com medo, estavam apavorados. E eles precisavam, nós vamos lembrar que quando Adão ele pecou contra Deus, quando ele desobedeceu a Deus, qual foi a primeira atitude de Adão? Ele se escondeu. Quando o Senhor passeia pelo jardim, diz, Adão, onde está você? Ah, Senhor, eu ouvi a tua voz e me escondi porque eu estava nu. Né? E esse povo aqui também, eles estavam naquela expectação, ou seja, nós fomos destruídos, nós estamos arrasados. Esse povo aí vai nos devorar. Então, qual era o sentimento deles? Precisamos urgentemente de Deus. Aqui fica uma mensagem para nós. Quantas pessoas, por alguma razão, pecaram contra Deus, cometeram algum ato pecaminoso e que elas sabem que aquilo que elas fizeram, Deus está ciente. Alguém pode não saber, mas Deus está ciente. E essas pessoas ficam com aquele receio, com aquele medo. Muitas vezes elas querem retornar, elas se afastaram da casa do Senhor. Elas querem retornar, mas elas têm receio, elas têm medo, elas estão apavoradas, vamos dizer assim. Elas não querem tornar público aquilo que elas praticaram. Então, o que nós observamos nessa questão? Eles fizeram o quê? Buscaram a restauração. Esdras, capitaneando aí essa questão, né? Foi o grande sacerdote que buscou a reunificação do povo em torno de Deus, né? Trazê-los para Deus novamente. E aí ele vai fazer essa restauração, ou seja, vão prestar um culto a Deus, eles vão confessar os pecados deles. João vai dizer lá, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar nossos pecados e nos purificar. Aqui ainda não estava o sangue de Cristo derramado. Mas se eles ofertassem um sacrifício sincero para Deus, com um coração contrito, Deus receberia esta oferta e certamente os guardaria, como diz lá no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. Né? Ele assim, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, somente com os teus olhos olharás e verás, né, a recompensa dos ímpios, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Então, eles conheciam isso tudo. E aí, o que eles sabiam? Se eles se chegassem para Deus, eles estariam debaixo da bênção e da proteção do Senhor. E o que diz aqui? Os judeus agora almejavam estas bênçãos através do altar. Né? Ou seja, eles queriam ofertar o sacrifício, ofertar o holocausto, para que eles pudessem agora estar novamente em uma situação pacificada com Deus. E o ponto 2 diz, todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Na Bíblia, vários exemplos disto. Então nós vemos aqui, no tempo do profeta Elias, nos dias do rei Acabe. Nós sabemos que Elias foi um guerreiro, vamos dizer assim, um guerreiro espiritual, que lutou contra um reino idólatra, perverso. E essa passagem da batalha de Elias com os sacerdotes de Baal, né, sacerdote de Baal e de Aserá, é uma batalha esplêndida, estupenda, é uma história na Bíblia que todos aqueles que vêem essa batalha
ao final, certamente ficam eufóricos com a grande resposta de Deus a Elias. Então nós vemos aqui nessa batalha que aconteceu ali no Carmelo, né, o que Elias faz? Depois que os sacerdotes de Baal não conseguem, porque o Deus deles era um Deus que não tinha poder, ou melhor, era um Deus falso, era um falso Deus, o que Elias faz? Ele sabe que a nação de Israel ela está destruída, ela está arrasada, ela tem um rei fraco, com uma rainha que não é da nação de Israel, uma rainha que era fenícia, que trouxe todo o seu paganismo, toda aquela garra, aquela gama de coisas pesadas, totalmente inaceitáveis, totalmente reprováveis por Deus, e Elias está lutando. Essa mulher ela havia destruído o culto, né? Ela tinha buscado os sacerdotes de Deus, ela tinha buscado destruir tudo aquilo que dissesse respeito ao Yahvé, ao Deus da nação de Israel. E agora Elias ele vai fazer exatamente isso, ele vai fazer a restauração, né? Ou seja, Deus é assim, é como se Deus dissesse para ele, olha, sem restauração, sem reconstrução, sem unidade, não há possibilidade de eu agir, né, em favor de vocês. Então o que ele faz? Ele vai mostrar para Israel, olha, nós precisamos nos unir. Então ele vai e reconstrói, ele conserta o altar, e naquele conserto do altar ele oferece um sacrifício a Deus, e Deus não responde daqui a 2 horas, Deus responde de imediato. E aquele povo teve que dizer, é uma passagem lindíssima, né? Só o Senhor é Deus, e eu acredito nisso. Só o Senhor é Deus, não há outro Deus. Não há outro Deus além do nosso Deus, o Criador do universo. E aquele povo vai ter que dizer isso, né? E Elias vence aquela batalha espiritual. Então nós vemos aqui no confronto do profeta Elias com os profetas de Baal. Depois nós temos o item B do tópico 1.2, do rei Ezequias também. Ele abriu as portas da casa do Senhor, né? Mandou purificar o templo, ou seja, ele restaura o culto que também havia cessado por causa de Acás, né? Depois nós vamos para o item C. Quando os judeus voltam do cativeiro, construíram um altar sobre as suas antigas bases, né, e sacrificaram holocaustos ao Senhor. A alegria foi grande entre os judeus, pois podiam de novo sacrificar e celebrar a festa dos tabernáculos. Ou seja, sempre que nós nos distanciamos do Senhor, há uma necessidade de retorno. Quando nós temos o temor do Senhor, nós vamos para distante, mas o nosso coração está sempre dizendo, você não está no caminho certo. Eu lembro daquela passagem do filho pródigo. Ele foi embora. E quando ele chega no mundão, o que acontece com ele? Ele gasta todo o dinheiro, ele perde os amigos, ele perde tudo, tudo, tudo. E depois ele diz assim, eu fiz besteira, nas minhas palavras, eu fiz besteira, uma grande besteira. Eu vou procurar o meu pai. E o que eu digo para você aqui? Se você está distante, se você sente que você precisa restaurar a sua relação com Deus, você precisa vir ao altar do Senhor, não se sinta constrangido, não se sinta com medo de vir à presença do Senhor. Se você sente que está na hora de voltar, de restaurar a sua comunhão com Deus, faça isso. Eu tenho certeza que a igreja da qual você saiu e o Deus que está dos altos céus te contemplando, todos te receberão de braços abertos. Te receberão de braços abertos. Porque o maior prazer de Deus é ver um filho que retorna a casa. Então não deixe de buscar o Senhor. Aí nós caminhamos para o item 2. Mas antes do item 2, tem aqui um chamado subsídio cultural. O que é o altar? Do hebraico misbit, sulhan, e do grego tissesiasteron, de tícia, sacrifício. E ainda do latim altário, altaria, semelhantemente adoléu, queimar. Quase todas as pessoas dessa geração têm um conceito errado do verdadeiro altar no sentido genérico e prático que motivou sua existência. Todos julgam, geralmente, que um altar genuíno é parte de um templo, de uma catedral, de uma mesquita ou de uma sinagoga, reservada exclusivamente aos pastores, aos sacerdotes ou aos rabinos. Muitos, sem dúvida, vão surpreender-se
quando lhes mostrarmos como a Bíblia define o significado do altar verdadeiro e sua função. O altar, de acordo com as Escrituras, é um lugar construído para nele se oferecerem sacrifícios e holocaustos de animais. Era um testemunho perpétuo, um favor. Sentia-se nele a manifestação divina, significava a presença de Deus, santificava as ofertas e era o lugar onde se realizava a comunhão dos fiéis com o Senhor. Por tais razões, o altar era respeitado. Então, nós vemos aqui que o altar era um lugar de celebração. Era de celebração, mas também era um lugar de tristeza. Por que era um lugar de tristeza? Porque ali as pessoas chegavam, em tese, elas chegavam com o coração consternado, com o coração triste por conta dos seus pecados. Por outro lado, era um lugar de tristeza para nós, nos dias de hoje, ao vermos aqueles animais inocentes morrendo, nós hoje nos sentimos extremamente incomodados. Eram vidas, né? Vidas animais, mas eram vidas que eram perdidas ali. Mas essas vidas elas eram perdidas para substituírem efetivamente quem deveria estar no lugar daquelas vítimas que eram vitimadas ali, desculpa a expressão. Né? Então, e era celebração por quê? Porque quando o ofertante ele ofertava o seu sacrifício, vamos dizer que eles colocavam a mão naquele animal ali para dizer que era como se eles estivessem sendo sacrificados, eles ficavam, vamos dizer assim, leves. Porque a carga do pecado que eles traziam sobre si, naquele momento, ela era coberta. E Deus os recebia, né? Os recebia como alguém que pertencia à nação que ele escolhera para levar o seu nome. Então, eu entendo que o altar, ele tem nós podemos olhá-los de duas maneiras, tanto de celebração quanto de tristeza. Possivelmente, a pessoa quando chegava, como eu disse, ela chegava triste, mas ela saía alegre. Isso é um fato. E aí nós caminhamos para o item 2, para o tópico 2. Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. Não é possível nós não olharmos para uma vida cristã sem Cristo. Não é possível nós vivermos uma vida cristã sem observarmos os ensinos de Cristo. Não é possível nós dizermos que somos cristãos e vivermos como se não fôssemos. E aqui nesse tópico, é um tópico bastante atual para uma revista que foi comentada lá no século passado, na década de 90. Então o que diz aqui? O item 1. Toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Cristo. Mas antes diz assim, no tempo do Antigo Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus. No tempo do Novo Testamento, o sacrifício de Cristo no Gólgota é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente. E diz aqui, Paulo vai dizer, quando ele circulava pelo mundo gentílico, levando a mensagem do Evangelho. Ele vai dizer o seguinte: primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nós, por nossos pecados, segundo as Escrituras. Depois ele vai dizer: porque nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. E ele vai dizer mais: todas as coisas subsistem por ele, para que em tudo tenha a preeminência. Para vós, os que credes, é preciosa, a pedra principal da esquina. Tudo isso porque Jesus, pela sua morte expiatória, ganhou a redenção para todo mundo. Então, uma coisa que eu estava pensando quando eu estudava essa lição é o seguinte: não existe cristianismo sem cruz. Não existe vida cristã sem cruz. O que é a cruz para nós? O que ela representa? Ela representa a renúncia. O que é renunciar nesta vida? É renunciar aos prazeres do mundo. Se nós dermos vazão à nossa carne, aos nossos desejos carnais, nós cometeremos as maiores atrocidades. Viveremos uma vida sem comprometimentos, viveremos uma vida desregrada, poderemos ter uma vida promíscua,
aceitaremos aquilo que é reprovável ao Senhor se nós não renunciarmos às coisas que o mundo nos oferece, que aos nossos olhos elas são boas, mas que poderão nos levar numa direção que nós não gostaríamos de ir. E Paulo ele vai dizer isso, né? Ele não se propôs a fazer outra coisa senão pregar a Cristo e o seu sacrifício. Hoje em dia, daqui a pouco eu vou falar sobre isso mais na frente, mas hoje em dia estão pregando um Cristo e eles esqueceram que Cristo morreu na cruz. Agora eles pregam só um Cristo vencedor. Evidentemente que Cristo venceu. Mas ele vai dizer para nós assim, no texto lá, depois de dar uma orientação para os discípulos, eu tenho dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, no mundo vocês terão aflição, mas tenham bom ânimo. Então Jesus ele não pregou um evangelho do status. Ele pregou o evangelho da renúncia. E este é o evangelho que nós devemos vivenciar. E aí nós vamos aí para o item 1. Toda a Trindade atuou, né? O Pai Celestial, Cristo, Filho de Deus, o Espírito Santo. O Pai, ele proveu essa salvação antes da fundação do mundo. Está lá em Efésios 3, de 6 a 9. Né? E aqui tem um equívoco que eu vou chamar a atenção. Na consumação dos séculos enviou o seu Filho. Na verdade, é na plenitude dos tempos. A consumação do século ela vai acontecer lá mais na frente, né? Quando o Senhor vier trazer o juízo total sobre a terra. Então, na consumação dos séculos, mas aqui é na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo apropriado, Jesus enviou o seu Filho. Então, fica aqui essa observação. Tá? Na plenitude dos tempos, você pode ver lá em Gálatas 4,4, é exatamente isso que Paulo está dizendo, na plenitude dos tempos. Vamos dar uma olhada nesse texto. Diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, na plenitude dos tempos, ou seja, no momento apropriado, no tempo propício, o Senhor, Deus, ele enviou Jesus Cristo. E Cristo, ele ofertou-se, ele entregou-se por nós. Né? Ele se deu por nós em sacrifício vivo, santo e agradável. Né? Ou seja, Deus aceitou aquele sacrifício. Quando eu aprendi isso, né? Quando Jesus diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Né? Alguém diz que foi naquele momento ele levava sobre si todos os nossos pecados. E quando ele levava esses pecados, era como que se nesse momento houvesse uma ruptura entre ele e Deus. Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Ele vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Então, ele entregou-se por nós. O Espírito Santo, ele fez o quê? Ele ajudou o Filho a vencer todos os obstáculos. Sabemos que Jesus, ele viveu, Lucas vai dizer que quando ele foi tentado, ele vai dizer assim, que o tentador o deixou por um tempo. Ou seja, Jesus ele vivia sempre sendo tentado. E evidentemente que o Espírito Santo estava com ele ali, estava numa associação com ele, preservando-o de ceder às tentações. E nós vamos ainda aqui para o tópico 2.2, que diz o seguinte: o Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. Né? Então, o que o Espírito faz? O Espírito ele revela, o Espírito ele ensina, o Espírito ele explica e o Espírito penetra. Evidentemente que o Espírito Santo ele nos faz compreender as coisas espirituais. Jesus disse: olha, eu vou para o Pai, mas vos deixarei o Consolador. Ele vai dizer também: olha, ele vos ensinará. Ou seja, o Espírito Santo ele nos ensina, o Espírito Santo nos diz o que nós devemos falar. O Espírito Santo ele ilumina o nosso entendimento para que nós possamos compreender as verdades espirituais. Né? Então, ele explica, e ele penetra. Diz assim que todas as coisas, a luz da glória de Cristo revelada na cruz é uma luz que tudo manifesta. Quando esta luz ilumina o painel da nossa consciência, como aconteceu com o profeta Isaías, sentimos o grande peso dos nossos pecados. E pelo Espírito Santo somos despertados e levados ao arrependimento. Evidentemente que o Espírito Santo ele nos convence, né? Ele toca, ele vai no mais profundo do nosso ser. Fazendo aqui uma comparação bem vulgar,
é como se o Espírito Santo fosse o grilo falante da história do Pinóquio, né? É a nossa consciência. Então, quando nós somos guiados pelo Espírito, ou quando nós já tivemos o Espírito e nos afastamos, ele sempre se preocupa em chegar junto de nós e nos soprar alguma coisa, né? Se temos Jesus, ele nos dirige, ele nos mostra o caminho. Se estamos afastados, olha, não é por aí, ele trabalha para que nós possamos retornar. Então, se você ouve uma voz dizendo assim, não vai por esse caminho, está na hora de você voltar. Olha, eu sinto saudades de você. É o Espírito Santo tocando no teu coração. E aí nós caminhamos já para o final. E lá no final, no tópico 3, diz o seguinte: cuidado com as imitações. Esse ponto aqui é muito interessante. Lá nos anos 90, nós estávamos vivendo já uma expansão dentro do ambiente evangélico, né? Nós somos chamados pentecostais tradicionais, mas tem os chamados neopentecostais que estavam lá no final. Eu posso dizer, eu vim para o Rio de Janeiro em 1980, e eu posso dizer que eu me lembro muito bem que no finalzinho de 80, quando eu ainda estava no Pará, que eu sou de Belém do Pará, começavam a chegar as chamadas igrejas neopentecostais. E elas vinham com uma proposta completamente diferente das igrejas tradicionais. Nós, tradicionais, sentimos naquele primeiro momento até uma certa repulsa desses movimentos novos que começavam com novidades, que na verdade eram novidades. Uma das organizações religiosas que ainda está aí hoje, uma igreja poderosa, né? Tem até canal de televisão, quando ela começou com muita ênfase na questão relacionada aos espíritos malignos, né? Nós chamamos chamado de exorcismo, né? E ela batia muito nisso, até os canais, tinha até rádio, e os programas de rádio eram até aquelas coisas assim, que até davam medo, a gente ainda era muito novo, e a gente tinha até um certo receio de ouvir aquelas coisas, a maneira como eles lidavam, a incisividade que eles usavam. Então, ao longo do tempo, muita coisa foi agregada à prática de culto. E o comentarista ele fala isso aqui, naquele momento ele já se preocupava com esses enxertos no ambiente religioso. O que eu aprendo? Eu aprendi dessa forma o exercício da fé. Em relação a Jesus, o que eu aprendi? Jesus Cristo, todo assembleano já escutou isso alguma vez na vida. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza e Jesus Cristo leva para o céu. Você que é assembleano, você já ouviu isso muitas vezes. Se você, como dizem até a música, se você é raiz, né? Eu me considero raiz, eu não gosto desses termos, mas vamos dizer, usar na linguagem que muita gente entende, né? Você sabe muito bem que isso era o que nós vivíamos no passado. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza, Jesus Cristo leva para o céu. Aí vieram as outras e disseram o quê? Não, você não nasceu para ser cauda, você nasceu para ser cabeça. Você tem que conquistar, você tem que ter carro, você tem que ter casa, você tem que ter dinheiro. Você não pode ser pisado. Renunciar para quê? Vamos viver a vida mesmo, aproveitar o que pode ser aproveitado. Evidentemente, você vê, eu sou uma pessoa que eu gosto, eu já viajei bastante, gosto de viajar, tenho prazer de ver o mundo, né? Ver a beleza do planeta ao qual eu nasci, né? No planeta que eu nasci. Mas a gente nunca deve colocar esses prazeres efêmeros, prazeres terrenos, em primeiro lugar na nossa vida espiritual. Então, o comentarista ele coloca isso aqui, olha. Alguns dizem que nem todos os despertamentos de hoje têm as características que são mencionadas nesta lição, né? Ou seja, despertamentos com luz, som, dança, efeitos especiais, raio laser, canhões de luz, purpurinas e luzes escuras e paredes escuras. Isso é muito interessante. Eu já fui, quando eu era jovem, mais jovem, eu ia em movimentos, logo no início tinha aqueles encontrões jovens, eu já fui, mas honestamente, o que faz você manter uma relação com Deus? Muitas vezes eu posso dizer isso, você vai dizer assim, poxa, mas você está criticando. Não estou criticando, é uma constatação. Muito disso traz o que nós chamamos de prazer momentâneo. Nós até pregamos contra isso, né? Você vai
como nós dizemos nós pentecostais, você vai para um ambiente onde você bebe, você faz isso, você faz aquilo, e às vezes você volta para casa, você bota a sua cabeça no travesseiro e você se pergunta, o que eu fui fazer? Teu coração está apertado, está triste, está sentindo necessidade de alguma coisa. E muitas vezes, nesses movimentos religiosos, acontece exatamente isso. Você vai, você pula, dança, você se cansa, você sua, e ao voltar para casa se perguntar para você, como é que foi? Ah, foi muito bom. E pregaram aonde? Não sei. Mas foi muito bom. Talvez no dia seguinte você vai viver, continua vivendo aquela vida que você sabe que é uma vida que não está de acordo com aquilo que Deus gostaria que fosse. Né? Então não tô, me perdoe até se você não concorda com a maneira que eu estou trazendo isso, mas o fato é que avivamento de verdade é aquele que produz mudança em nós. Então, se eu tenho uma vida, eu levo uma vida que eu sei que biblicamente está sendo reprovável, não adianta eu pular, dançar, ver raios, laser, canhões de luz, fulano e fulano, eu vim, cadê você? Eu vim aqui só para te ver, que isso não vai levar você a lugar nenhum. Agora, quando nós temos Jesus no coração, quando nós conhecemos o Deus ao qual nós servimos, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, eu tenho certeza que essas coisas para nós não terão nenhuma importância. Porque o que vai me agradar é conhecer o meu Deus, é ler a sua palavra, é buscá-lo, é orar, é devotar uma vida de correção para o meu Deus, para com o meu Deus. É buscar saber se aquilo que eu estou fazendo o está agradando. Está de acordo com aquilo que os preceitos sagrados me instruem a observar. Então, fica aqui para você, neste estudo desta lição, bem rápido, bem breve, bem objetivo, quando você vier à presença do Senhor, que você venha com uma oferta de cheiro agradável. E ser agradável ao Senhor, como a própria palavra fala, é ter o bom cheiro de Cristo, como diz Paulo. O meu sacrifício deve ser um sacrifício de sinceridade para com Deus. É uma vida em que eu diga para o Senhor, Senhor, eis-me aqui para que tu faças de mim conforme tu quiseres, para que tu me uses. Eu me coloco no teu altar para que tu faças de mim aquilo que bem entenderes fazer. Eu esqueci de falar, mas quando Jesus ele subiu aos céus, quando ele morreu na cruz, o caminho estava fechado, né? E simbolicamente aconteceu um fato que a Bíblia relata, que o véu do templo, onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer ao Senhor uma oferta de sangue, a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo, ou seja, não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo, para dizer que era Deus que estava abrindo o caminho para nós passarmos, para nós irmos à sua presença. Aí tem aquele louvor que diz que Deus é tão bom que Ele abriu a porta para nós passarmos. E a porta é quem? É Jesus. Aquele que se deu por nós, o nosso sacrifício vivo, que Deus recebeu. Que Deus te abençoe.